Entregamos tudo a Ele aqui na igreja. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 18 ao 25, tá? Mateus, capítulo 1. Tô falando pro Renato que eu tô para cair aqui, gente. O negócio não está entendendo, não. Glória a Deus. Então, só eu, né? Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25. Amém? Mateus, capítulo 1. Estão me ouvindo? Amém? Não? Peraí, eles vão ajeitar aqui. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Vê se a pessoa que está do teu lado está com a Bíblia, ou se ela tem um celular, ou, se ela estiver precisando de ajuda, ajude. Mateus 1, versículo 18 ao 25. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouco. Antes de começar, já quero desejar um feliz Dia dos Pais. Todos os pais aqui representados, que Deus abençoe a vida de vocês, né? Muito. Que Deus ele esteja cheio. A gente faz parte de um ministério de homens muito abençoado aqui na igreja. De verdade. Nixon, Fernando aí que sempre auxilia o Nixon, Deus abençoe a vida de vocês. É um ministério de homens que a coisa acontece. Eu falo isso, irmãos, porque assim, a maioria das igrejas que a gente conhece, de verdade, denúncia aqui. Não tem, não acontece nada, no máximo um culto, né? De homens, e culto de homens tem uma palavra voltada, na melhor das hipóteses, e algumas nem isso. E aqui a gente tem, de fato, somos privilegiados e abençoados, sim, e abençoados pela efetividade. A coisa acontece, né? Quando eu falo acontece, Deus tem usado a vida dos nossos líderes, dos nossos irmãos, para nos abençoar. Isso faz muito bem, porque uma sociedade que vivemos com homens em crise, né? Parece que a colocação da mulher no lugar que Deus deu para ela, ninguém está falando de ser acima de homem ou abaixo de homem, o lugar que Deus deu para ela, né? Que é o lugar de efetividade, como filho de Deus, como representante do reino de Deus, como alguém que é usada por Deus das mais variadas formas, com seu papel, porque a Bíblia dá papéis, sim, Senhor, né? Com seu papel de mãe, de dono de casas que são mãe, donos de casas que não são, como mulheres de Deus, essa geração, isso tem enfraquecido o homem. Olha que absurdo. E de forma alguma isso é culpa da mulher que tem lutado por aquilo que Deus deu. Claro que os excessos aí, fica tranquilo, irmão. Excesso é com Deus, tá? Não é com você. Você é o juiz? Não, né? Então não é com você. Prega o evangelho, em palavras e atos. Os excessos é com Deus, não se preocupe. Agora, obrigado, filho. Agora, o fato dos homens estarem tão enfraquecidos, com certeza não está nas mulheres. Está nos próprios homens. Obrigado pela... Me senti até... Obrigado por me enxergar assim. Tá bom. Tá certo? Bem, vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 18, eu vou ler até o 25. Fala do nascimento de Jesus Cristo. Diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Versículo 20, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 21,
Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24. Ao acordar, fez José o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, que recebera Maria como sua esposa. 25. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos nessa noite aqui, nessa manhã aqui, Senhor, reunidos em fé e com fé, Senhor, para declarar quem Tu és. Obrigado por podermos meditar na Tua palavra. Obrigado que a Tua palavra dá conselhos, e não só conselhos, mas regras, ordens, Senhor, que corrigem a nossa vida, que nos acerta, que nos liberta, Senhor. Obrigado porque o Senhor, o Teu Espírito, sopra em nossos ouvidos e corações e fala a verdade do Senhor. Então, Espírito Santo, entrega a mensagem a cada coração nessa manhã. Faça aquilo que eu não posso fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O que será que as pessoas, a gente está falando dessa ideia do homem, né? O que será que as pessoas esperam? Eu não vou falar para homens essa manhã, vou falar para crentes, para pessoas em Cristo Jesus, utilizando a partir de um homem, a partir do exemplo de um homem aqui que nós vamos ver. Mas o que será que as pessoas esperam de nós, cristãos, né? Quando as pessoas olham, outro dia, e mais de uma vez eu sempre falo, né, dessa questão de você chegar na padaria e não ter pão, porque as pessoas esperam achar pão na padaria. O que as pessoas esperam achar em nós, cristãos? Uma vez eu ajudei, eu não sei se ele era morador de rua, eu acho que ele tinha casa, mas ele ficava tanto na rua que a impressão na época que eu ajudei é que ele era um morador em situação de rua, um mendigo, né? Embora eu acho que ele não era. O Barba Azul. Quem lembra do Barba Azul aqui? Acabou de se entregar. Acabou de se entregar. Meu Deus. Porque isso foi no início da minha conversão, no período paleolítico. Certo? Na época que eram australopitecos râmidos, eu estava recém-convertido, e esse Barba Azul, ele estava numa dessas ladeiras aqui de Guarulhos, ou seja, Guarulhos, né? Basicamente só ladeira. Ainda está baixo? Sim. É que eu me mexo demais, mano. Vou dar uma cabeçada nesse microfone aqui. Vou me lembrar do Nixon. Ele vai. Voltando aqui. E aí, o que acontece? Ele estava se matando para empurrar o carrinho dele, cara. E ele, naquela época, ele já era um senhor de idade. Tá difícil esse negócio aqui. Eu estou dando trabalho para os irmãos, eu acho que eu vou pegar. Vou parar com isso, irmãos. Estou dando trabalho demais para os meus irmãos. E aí ele estava se matando para empurrar o carrinho, ladeira acima, e quando eu vi aquilo, eu falei, vou ajudar, né? Vou ajudar, pelo amor de Deus. Aquilo ali tá errado. Um senhor de idade levando um carrinho desse, e eu peguei. Rapaz, aquele carrinho estava pesado, hein? E eu empurrei o carrinho e fui. Era Edson de Souza, e quando chegou, estava morto lá. E aí me chamou a atenção a forma que ele me chamou logo após, né? É claro que ele poderia ter falado isso para qualquer um que ajudasse ele. Mas para mim foi especial. Porque ele virou para mim e falou assim, obrigado, filho de Deus. Obrigado, filho de Deus. A gente sabe que as pessoas tratam... Obrigado, filho de Deus. As pessoas tratam umas às outras assim, mesmo fora da igreja. A gente sabe disso. Mas, para mim, foi tão consolador. Eu tinha acabado de chegar no Evangelho, eu estava respirando aqueles primeiros momentos onde você não sabia que Deus existia de verdade. Você só acreditava, de longe, Deus lá, você aqui, um Deus todo-poderoso, assentado no trono, mas não com você perto dele. Um Deus distante, que você simplesmente olha e sabe que existe, fez todas as coisas, mas que é um mistério absoluto. E aí, quando você encontra ele, logo de cara, você tem aquele impacto muito forte. É claro que isso tem que continuar por tua vida inteira, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A novidade total. Sempre Deus ele me traz novidades, mas aquela novidade total. E eu estava nesse momento. Então, quando aquele homem me chamou de filho de Deus, eu achei tão maravilhoso. E ele não sabia se eu era evangélico ou não, eu acho, né? Não sei.
De repente Deus revelou para ele, já falei que de vez em quando Deus revela para pessoas que eu sou crente. Né? Ou seja, não dá para você tentar se esconder. Não dá para você tentar se esconder. Você quer ficar na sua, você quer, né? Dependendo de onde eu estou, às vezes, pela minha profissão, pela área de formação, às vezes estou em lugares muito perigosos para o crente, vamos dizer assim. Né? Você não vai conseguir nem conversar com as pessoas se elas descobrirem que você é crente. E aí você está lá meio que disfarçado, até segunda ordem. E aí alguém chega e revela, né? E mostra que Deus revelou para ele. Acontece. Mas aquilo foi para mim. O que as pessoas esperam, né? Quando ele falou aquilo, filho de Deus, é o que as pessoas esperam ver num cristão. Um filho de Deus. Uma pessoa como Jesus. Uma pessoa que revele a Jesus. Portanto, uma pessoa que demonstre as características de Cristo. Uma pessoa que tem o caráter de Cristo. O que está acontecendo aqui, Israel já vinha 400 anos sem Deus falar profundamente com eles. A última vez que Deus tinha falado com Israel, através de um profeta, é o último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias, aproximadamente 400 anos antes. E o povo nutria uma extrema necessidade de ser liberto, de liberdade, de ter um libertador. Primeiro o povo estava nas mãos dos persas, e aí eles conseguiram se libertar, e depois ficaram nas mãos dos gregos e conseguiram se libertar, e fazia cerca de 60 anos que eles estavam na mão dos romanos. E mesmo que os romanos deixassem eles viver a religião deles, havia uma opressão. Você sabe que na vida, né, esse negócio de liberdade total é uma besteira. As pessoas falam que são livres, mas quando menos esperam, se veem presas a situações terríveis. Ou oprimidas por situações. E repare, o povo de Deus estava sendo oprimido. É possível isso. É possível que o povo de Deus se sinta oprimido pelas situações. Eu me sinto oprimido por uma série de coisas. Eu me sinto oprimido, por exemplo, quando, como filósofo cristão, meus colegas de trabalho falam que eu não posso ser um filósofo cristão, porque filósofo não pode ser cristão. Não sei de onde eles tiraram isso. Né? Eu me sinto oprimido quando alguém não entende... quando alguém, por erros de outras pessoas, meus não, mas se forem meus, eu tenho que pedir perdão, mas erros de outros crentes, me considera alguém como aqueles crentes que erraram. Não que eu não erre, mas eu gosto de ser culpado por aquilo que eu fiz, eu acho que você também. Aliás, talvez a gente não gosta nem de ser culpado nem por aquilo que nós fizemos. Que dirás por aquilo que nós não fizemos? Eu me sinto oprimido. Eu me sinto oprimido num mundo que preza muito mais as coisas que não são de Deus, as coisas que são materiais, muito mais as coisas que não são de dentro, da alma, do espírito, as coisas que são de fora, apenas coisas que com o tempo vão se acabar, coisas que com o tempo não vão existir mais, coisas que são, portanto, pequenas, do que as coisas que são eternas. Eu me sinto oprimido por isso. Eu me sinto pressionado porque há uma maioria que vai com essas coisas que não prestam para sempre. Se prestarem, prestarão por um tempo. Mas não vão prestar para sempre. E eu, com os meus irmãos que queremos coisas que prestam para sempre, mas que ninguém está nem aí, sou um ET quando quero essas coisas. Sou estranho. Sou maluco, sou doido, porque as coisas loucas o Senhor chamou. E você vai parecer um doido toda vez que você se aparecer muito com Cristo. As pessoas não suportam. A mente humana completamente afastada de Deus, completamente ignorante do que é estar diante de tudo e saber que não é nada, que nós não somos nada. Ficar como eu estou aqui, e eu falei para o Renato, talvez vocês ouviram a conversa aqui de fundo, né? Que feio. Falei para o Renato, não sei o que está acontecendo não, mas eu estou tremendo aqui. Falei, o que vocês estão fazendo aqui em cima, gente? Pelo amor de Deus. A unção de Deus. Essas coisas não existem para quem está lá fora. Desce. Eu estava sendo tocado por Deus lá, mas, de fato, tem alguma coisa no local. E não sei, não estou falando que tem que ser assim com você. Estou falando o que eu estou sentindo. E acontece. Por que essas coisas acontecem? A presença de Deus de forma totalmente inexplicável, que escapa à teologia que eu estudo, que escapa a qualquer coisa que eu sei. Mas eu apenas sei, porque Deus está na minha vida. Porque Deus está na nossa vida. Israel não vivia mais isso. Israel não vivia mais isso, estava sedento pelo Messias, estava sedento pela presença de Deus, estava sedento pela realidade.
A única coisa que pode transformar o ser humano. Bem, e aí nesse momento Deus, Ele entende que é o momento certo, o momento apropriado para lhe trazer a verdade a esse mundo terrível. No momento onde tudo era escuridão, para todos os povos da terra, mas em especial para Israel, Deus, Ele vem. E Ele escolhe uma moça, não sabe a idade dela, mas devia ter na casa dos 13 a 16 anos, por aí. Prometida em casamento para outro moço, a moça Maria. Aliás, nome da minha mãe, né? Você está ouvindo a palavra do filho da Maria. Em todos os sentidos que você puder imaginar. E lá, ali estava Maria, aquela jovem preciosa, e José, aquele que iria casar com ela. Rapaz de sorte, e ela também moça de sorte. Iam se casar. E eles, o costume naquela época é que o noivado deles já era um contrato de casamento. Né? José não tinha tocado nela ainda. E aí, de repente, aquela situação toda revela algo em José, que eu quero reforçar para a minha vida e para a sua essa manhã. José é um homem diferente em Deus. José tinha um caráter que todos nós devemos ter. Jesus não tinha vindo ainda na terra. E em José, Deus revela o caráter que todo cristão precisa ter. O tema da palavra de hoje é caráter, o exemplo de um pai chamado José. Quero que você medite comigo. Primeira coisa que eu vejo aqui, eu posso pegar 3 lições importantes para nós aprendermos sobre, com José a respeito de caráter cristão. José, então, como eu disse, seria pai sem tocar em Maria. Versículo 18 vai dizer... foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, e sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, a união sexual aqui, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Complicado, né, gente? Isso nunca tinha acontecido. Isso jamais tinha acontecido. Os judeus não entendiam que seria assim. A passagem de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que é a profecia aqui, cumprida, os judeus não entendiam dessa maneira. Então, como assim? José não toca na mulher, faz tudo certinho, e a mulher está grávida? E mais, ela fala que é do Espírito Santo, não põe a culpa em Deus? Você sabe que isso era normal para a sociedade daquele período? Se você estuda a mitologia grega, você fica cansado de ver os deuses descerem do céu, né, do Olimpo lá, fazer filho na mulher dos outros, voltar para o céu e deixar os caras para criar, mano. Só que eles que não criassem não, para ver. A massagem que eles iam levar. Naquele período existia esse tipo de coisa. Só que de uma... Desculpa a expressão, mas de uma safadeza terrível, né? Dos deuses. Não era... Aqui não, Deus ele coloca em Maria virgem ainda. Intacta, intocável, pura, santa. Uma conduta que ela deveria ter. Naquela época era mais fácil para as pessoas terem essa conduta. Hoje é mais difícil, porque, como eu falei, as opressões que o mundo traz, né? O jovem o tempo todo ouve, se o jovem é virgem, nossa, você é virgem, você dá risada. Eu lembro na época que o Kaká dava bom testemunho, e ele era virgem, cara, jogador de futebol, ele foi abrir a boca e dizer que ele era virgem, e foi terrível. Os mais novos, o Kaká foi um jogador de futebol. Tá difícil pregar nessa igreja. Tá começando a ficar muito difícil pregar nessa igreja. Estou começando a me sentir oprimido. Pregar nessa igreja aqui. E é isso, cara. Você vai, você fala, porque as pessoas não estão acostumadas. E José, de repente, diante daquela situação mais correto, a Mishnah, a lei que eles seguiam naquele período, ela falava que ele deveria entregar Maria. Essa era a conduta correta. Mais correta, mais religiosamente correta. José como um homem de caráter ilibado, José como um homem que, embora não fosse um sacerdote, embora não fosse um rabino, ele era um carpinteiro, mas como um carpinteiro de Deus, ele tinha que entregar sua esposa, que claramente havia adulterado, para sofrer aquilo que a lei mandava. E normalmente nós ouvimos que a pena
da lei era apedrejamento, só que os caras estendiam um pouquinho a coisa. Podia ser enforcamento, também poderia ser atear fogo na mulher, e tinha mais uma coisa que eu esqueci agora. Eram 4 coisas que podia. Normalmente era apedrejamento, no mínimo. Então José poderia ter feito isso, mas José ele vai se resignar e não vai fazer isso. É interessante porque, às vezes, coisas difíceis acontecem vindas da parte de Deus. Como Israel diante do mar e o Egito. Deus promoveu aquilo. Deus libertou e atrás deles estava vindo aqueles que iriam os matar. E na frente deles tinha um mar que também iria os matar, porque não dava para passar nadando aquilo ali. Às vezes Deus coloca a gente em situações difíceis. Como Daniel na cova dos leões, o homem foi preso e condenado à morte para ser estraçalhado por leões famintos, porque ele estava orando. Porque ele estava orando. Perseguição religiosa. Isso é coisa antiga, meu irmão. De fato, as religiões de matriz afro sofrem uma perseguição terrível, inclusive dos crentes. Mas os crentes também sofrem outros tipos de perseguição religiosa. Mais uma vez, evocando os jovens que vão para a faculdade, firmem-se em Deus. Porque dependendo do que você for, você vai sofrer perseguição. Você vai ser perseguido. Só vão te respeitar quando você se tornar o profissional da tua área, e aí você está no mesmo patamar e você poder mostrar que eles estão errados. Que até lá eles não vão querer nem te ouvir. Então fiquem firmes. Fiquem firmes. Firmem-se o máximo possível. Porque se vocês forem fracos, vocês vão cair. Porque vão oprimir vocês lá. Tem o caráter de José. Caráter, antes de falar sobre as questões, caráter é o conjunto de, quando você olha para o dicionário, é o conjunto de qualidades, certo? Boas ou más, que distingue, que separa, que mostra a postura de alguém, de uma pessoa, de um povo. Por exemplo, o que seria o caráter que distingue o povo brasileiro? O caráter que diferencia o brasileiro do resto do mundo. Vocês acham o quê? Fala alguma coisa aí que vocês acham que é caráter do brasileiro. Não, aí... Aí você me quebra. Não, Marcião. Não é o que é o caráter. Alegria. A característica... Isso, Márcio. Boa. O brasileiro é compreensivo? Vamos orar por isso, para que seja uma profecia. Vamos orar para que seja... Alegria. Estávamos lá em 2009. Cadê a Ariane? Está lá. Ei, Ariane. Lembra lá em... Estávamos lá no Chile, na praia Porto Baras. Lembra? Porto Baras. Baiano lembra, né? De praia. Essas coisas aí a gente gosta. Hein? Quase 9 horas da noite, sol estralando, vulcão de fundo, gelo lá em cima, tudo claro e frio. Muito diferente, né? E aí, tá lá, gente, 11 brasileiros, se eu não me engano. Aí veio o argentino, chegou para da gente assim, brasileiro muito contente, né? Porque, cara, não tinha tanta gente assim na praia, mas parecia que só tinha gente. Brasileiro, né? São poucos brasileiros que têm mais esse padrão europeu, né? Renato aqui, o Nixon também tem o padrão europeu. Nixon foi para lá, né? Foi para a Alemanha, essas bandas, né? O Cláudio também tem isso. Né? São poucos. Ele tem, no sentido de ser resignado, mais calmo e tal. A maioria é que nem eu aqui. Eu estou no topo, eu sei. Mas você vai escalonando, né? A maioria é assim, cara. Isso é a característica. Com certeza a alegria, eu concordo. A positiva, uma negativa é o jeitinho brasileiro. Que, inclusive, até nós cristãos também nos... Né? Não vou trabalhar com isso agora, mas, enfim... E a gente quer dar jeito para tudo, e esse jeito nem sempre é o que deveria. Nem sempre é o que deveria. Só a característica, o caráter. O cristão também ele tem caráter. Essas características que vêm do próprio Deus, das coisas de Deus. E quando eu olho para José, eu vejo 3 coisas aqui. Primeira coisa é 3 características do caráter cristão. Como é que é o caráter do cristão? Primeira coisa é que o cristão ele realiza o bem, mesmo quando não se merece o bem. Olha aí. O cristão é caráter, faz parte da natureza, nova natureza. Óbvio que se eu for olhar para a natureza caída do Carlos, Deus que me livre. Se eu for olhar para a natureza caída do Carlos, eu não estaria aqui, obviamente, pregando, não estaria na igreja, não seria professor, não seria nada. Porque era uma natureza miserável.
Essa natureza decaída que está lá, ainda por ser totalmente vencida, e para ser totalmente vencida eu preciso me livrar desse corpo aqui, mas não sou eu que vou me livrar, é Deus que vai me livrar dele, restaurando e tendo um corpo glorificado tal como o do meu Senhor um dia. Aguardo ansiosamente, a natureza aguarda ansiosamente por esse novo corpo. Tem esperança, irmão. Tem esperança, não fica preso só aqui não. Tem esperança, abre a tua mente para as coisas maravilhosas. Você sabe que o crente, com medo da magia, que fala, né? Da fantasia. Ele tirou a fantasia, tirou a magia, não sei o que lá. Porque com medo do oculto, essas coisas que tem mesmo, o crente ficou tapado. O crente acha que as coisas se resumem ao que ele pode pensar, matematicamente falando. Não que a matemática seja ruim, porque ela é de Deus também. Deus pensa matematicamente, porque ele fez o universo matemático. Porém, a coisa vai além. Existe um negócio chamado imaginação, que é dado por Deus, que é um aspecto da imagem e da semelhança de Deus em mim. Porque Deus, ele é criativo. E para você ser criativo, você precisa ter imaginação. E essa criatividade de Deus vira criação, porque ele pode fazer algo e faz na minha vida. E nós temos essa característica também, mas o crente hoje, ele tem com medo, né? Se afastou de tudo, de fantasia, de não sei o que lá. Então ele não consegue imaginar o céu, minimamente. Ele não consegue imaginar, ele só consegue ficar aqui. E mais uma vez falando, Deus tem me levado a falar muito sobre isso. Isso é o homem natural, um crente natural. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para as coisas espirituais. Você tem que olhar para as coisas que são do alto. Você foi chamado para enxergar aquilo que as pessoas que estão lá fora não têm a menor condição de enxergar. Foi para isso, o caráter que Deus te deu, foi isso. Ele te traz isso. E esse caráter, nessa criatividade, Deus me chamou para realizar o bem. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: realizar o bem, mesmo quando você não merece o bem. Querido, temendo o pior, José fugiria secretamente, olha que coisa, para que Maria não fosse acusada de adultério e morresse ali apedrejada, vamos colocar apedrejado aqui, grávida. Olha que coisa, né? Porque é isso que ia acontecer. Porque era isso que a lei previa. Não vou explicar o porquê numa lei tão severa. Existia um motivo. Não dá para explicar aqui. Depois você me pergunta. Mas é isso que aconteceria. No versículo, então, 19, está escrito: por ser José, seu marido, um homem justo. Não, ele inverte. Por isso que é a palavra de Deus. Porque a teologia da época sabe que era justiça. Mais uma vez, justiça era entregar aquela mulher adúltera. Só que olha só, quando Mateus, aquele antigo publicano, pilantra, que Jesus resgatou de ser alguém que, se não era já corrupto, se tornaria, porque essa era a carreira daqueles que pregavam, daqueles que cobravam impostos. E Jesus resgata e chama, ele larga tudo e vem. Agora Deus transforma ele de cobrador de impostos, de traidor, na visão dos judeus, para alguém que é um evangelista. Para alguém, olha como Deus transforma as vidas. Mateus coloca a coisa como é, e não como a gente pensa. Porque aquilo que é, não é o que eu penso. Nós temos que parar de querer converter o evangelho à nossa imagem e semelhança, e temos que começar a viver o evangelho à imagem e semelhança de Deus. Porque o evangelho, a minha imagem e semelhança, me condena. Os meus conceitos, os meus padrões. Quem diz que você tem razão? Quem tem razão é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Na palavra de Deus, estava conversando com o Renato, a gente conversa muito sobre isso. Que não entre em contradição com a palavra. Porque também você lê a Bíblia como se fosse qualquer coisa. Não vai adiantar nada. Não é isso, não se trata de ler e de se entupir de versículos bíblicos. Outro dia o cara me parou aqui na rua. E ele falou: você é crente? Eu falei: sou, ajudei ele lá. Ele me contou uma história, eu acreditei, ajudei ele. Não sei, eu senti vontade de ajudar, me julgue, se quiser. Eu ajudei ele. E aí o cara: você é crente? O cara me deu aula de Bíblia, citou um monte de palavras, de versículos que eu não lembrava de cabeça e tudo mais. Só que a vida dele estava destruída, irmãos. Eu falei: ô irmão, que bom que você tem essa memória. Mas Deus, ele tem algo mais para a sua vida, ministre ali na vida dele. Porque não se trata de você ter uma tonelada de versículos dentro de você, pouco importa se você tem a memória boa ou ruim. O que importa é que aquilo que tiver no seu coração, que Deus colocou na palavra dele, você viva. Eu viva. Isso é caráter. Como, por exemplo, fazer o bem.
independente do que as pessoas são, independente de como elas são. Segunda característica do caráter o caráter cristão, ele tem como fonte última a orientação de Deus. Eu acho que eu já acabei de falar isso aqui, né? Versículos 20 ao 23 fala: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor e em sonho disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que foi nela gerado procede do Espírito Santo. Aí 21, ela dará à luz um filho e você dar-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A questão aqui é o sobrenatural de Deus, o caráter do cristão. Meu irmão, se de repente você ouve essas coisas e fica incomodado, porque às vezes eu ouço, quando os irmãos estão pregando, eu fico incomodado, eu falo, meu Deus, mas eu não sou assim ainda. Aliás, eu estou tão longe disso. Eu estou tão longe disso. Eu estou longe porque eu estou achando que sou eu que vou chegar lá, com as minhas próprias pernas, gospels. Eu acho que eu vou chegar lá porque eu me esforço, porque eu tinha uma época na minha vida que eu trabalhava só na igreja. E eu falei, meu Deus, eu preciso me santificar no máximo possível. Eu jejuava, irmãos, 2 vezes por semana. Por isso que era só o cabide. Era só a xerox da folha vegetal. Só a capa do Batman. E aí, só a alma do gato. E aí tem, né? Adjetivos. Né? Parecia esses meninos aqui. Vocês acham que eu ia deixar eu ficar sozinho nessa aqui? Se acham, não me conhece. Não estão lembrando que eu sou. Né? Gente, e aí um dia, lá vai eu jejuar de novo. Só que você tem que jejuar porque tem um motivo, né? Tem um motivo. Aí eu fui jejuar pela 2ª vez naquela semana e Deus falou ao meu coração: você vai jejuar pelo quê? Eu não sabia pelo que jejuar. Eu não sabia pelo que jejuar. Eu falei, não sei não, mas eu vou jejuar. Ué, todo propósito. E Deus falou para eu não jejuar. E a partir daquele dia, nunca mais eu Eu jejuo, tá, irmãos? Eu jejuo, nunca mais, 15 anos. Não, eu jejuo ainda. Mas eu parei com isso, aquilo virou, começou com um propósito, eu tenho certeza. Mas virou religião. Virou religião, irmão. E de religião estamos todos nós por aqui. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais esta palhaçada de tentativa humana de buscar a Deus. Nessa brincadeira, o mundo tem milhares, dezenas de milhares, passando das centenas de milhares de religiões. E olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos. Deus, ele não quer religião para você, Deus, ele quer relacionamento. O caráter do cristão tem como fonte última a orientação de Deus. E essa orientação de Deus, ela é totalmente sobrenatural. As pessoas não aguentam essa passagem. Criticam. Um tempo atrás as pessoas falam, não, Maria não era virgem. Imagina. Como é que a mulher virgem está louco? Que conversa é essa? A mulher virgem está grávida? Né? A gente sabe que é um negócio muito pesado mesmo. E ainda mais para hoje. Não, porque a palavra virgem também, como é que é? A Globo, senhora teóloga Globo, resolveu fazer teologia. Olha que desgraça. E aí fez você procurar no YouTube, você acha, tem um vídeo de uns 3 minutos, com um homem grávido, claro, com um homem grávido falando, não, porque no hebraico e não sei o que lá, virgem significava, essa palavra, esqueci agora a expressão, em hebraico ela significa jovem, não sei o que lá, íntegra. Ô irmão, tudo bem, mas só que no contexto, se você estuda, qualquer um que lê 2, 3 comentários bíblicos que são relevantes, sabe que não está falando de uma jovem ali. Naquele contexto, daquela forma, é virgem. Mas é impossível para quem não conhece o Deus que criou o universo. Porque um Deus que criou cada átomo que existe pode fazer qualquer coisa, inclusive a virgem dá luz. Trata-se da perspectiva. É a falta de fé que faz eu acreditar e eu não viver esse traço do caráter cristão que tem como último ponto a orientação de Deus. É porque a minha fé está enfraquecida, e está enfraquecida mais uma vez porque eu estou com os 2 pés fincados nessa terra apenas, porque eu não vivo a vida espiritual, porque eu sou um homem natural, porque eu sou um homem carnal,
Porque eu sou muito mais orientado pelas séries, pelos filmes, pelos vídeos, pelos memes, pelas balelas que me contam, do que pela palavra de Deus e pela presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Porque eu abro a minha boca só para reclamar, porque o pastor estava falando aqui, né? Eu falei para a Silvana, eu estava pensando exatamente, estava meditando hoje de manhã, não tinha nada a ver com a minha meditação, pastor. Portanto, é uma confirmação, e me veio à mente exatamente isso. Por que eu não olho aquilo que eu tenho? Por que eu não sou grato por aquilo que eu tenho, sabendo que o que eu não tenho, Deus é poderoso para suprir? Por que é que eu fico com os meus pés e os meus olhos só nessa terra? Mais uma vez, última vez, eu acho que na ministração, miserável. Miserável, isso é miséria, é bíblico. Viver assim, um cristianismo assim, é um cristianismo da miséria, não é o caráter cristão. Esse é o caráter do mundo, desesperançado, sem esperança, porque não tem futuro, porque não pode ter, porque mal consegue viver aqui. Como é que vai viver a eternidade? O homem sem Deus não pode nada, é impotente, é um zero à esquerda, é menos do que nada. Eu não posso aceitar isso, porque eu já fui lavado, eu já fui purificado, eu já fui santificado, eu já fui resgatado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. O caráter cristão, ele é aquele que realiza o bem, mesmo quando não se merece o bem. É aquele que tem como fonte última a orientação de Deus. E em último lugar, o caráter cristão, ele é obediente e honesto por estar centrado em Cristo. Ele é obediente e honesto por estar centrado em Cristo. Veja, depois de despertar José, depois de José se despertar, aliás, foi um anjo, né? Experiência com anjos. Outro dia eu estava falando no grupo familiar que eu não conto as minhas experiências com anjo. Aí a cara dos irmãos foi a mesma que vocês fizeram agora, tudo curioso. Vamos contar aí, irmão. É benção. Curiosidade. Porque se não presta para você, por que eu vou ficar falando de experiências? Tem experiência que não precisa. Eu prefiro contar a experiência que um dia eu gostava de pegar dinheiro dos outros e de repente eu parei de pegar dinheiro dos outros. É melhor essa experiência. Ela é mais interessante, porque vai que você também gosta de pegar dinheiro dos outros. Né? Aí. Um dia, eu tenho das minhas falhas, a confissão dos pecados. Amanhã da confissão dos pecados. Se você me emprestar dinheiro, ou estiver te devendo, e você não me cobrar, pode ser que eu não te pague. Não, dinheiro não, qualquer coisa, né? Eu já falei que eu tenho memória ruim. Não se iluda. O que parecer aqui é dom, tá? Eu não tenho memória boa. E é feio, gente, é feio, tá errado, etc. Eu já passei um monte de vergonha por isso. Nixon, você está rindo? Eu estou dando munição para esses caras, não acredito nisso. Ô, Espírito Santo. E eu já tive algumas vezes, o pastor Cláudio mesmo já sentou comigo e falou, cara, chega aí. Irmão, né? Então é difícil. Mas que bom que temos, né, pessoas que nos amam para falar, irmão, paga o que você deve. Que bom, gente. Isso é muito sobrenatural. Porque normalmente a pessoa que você deve que vai cobrar, né? Mas outras pessoas que amam você e falam, meu, porque gente, é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Né? E eu sou muito grato. Eu melhorei, eu acho, um pouco. Se eu estiver te devendo, eu já te falo com você aqui essa manhã, né? É sério. Dura que eu não lembro, né? Eu acho que você estava me devendo uns 50. Ó, é dia de Deus. É dia de Deus, não vem com essa não. Obediente e honesto. Né? Depois de despertar do sonho sobrenatural, José, ele se manteve obediente àquilo que ele viu. E ele cumpriu os votos que ele tinha com Maria. Que Deus não é nem, olha, você não só vai ter um filho que não é teu, mas você ainda vai criar ele. E José, ele se torna obediente por um único motivo. Veja os versículos 24 e 25. Versículos 24 e 25 fala assim, para a gente encerrar aqui. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Aí o 25, mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus.
Qual o motivo disso tudo, gente? Qual o motivo dessa situação tão difícil? Jesus. A centralidade de Cristo, o caráter cristão. É um caráter que é obediente, que é honesto, pelo fato de estar centralizado em Jesus. Como diz um cântico muito bonito, tem tudo a ver com Ele. Se trata dele. Se trata dele e depois a gente vai ver que José aparece até os 12 anos de Jesus, não aparece mais. Muito provavelmente o Senhor recolhe José. Mas eu não tenho dúvida, e aí ele tem outros filhos com Maria, e eu não tenho dúvida que nesses momentos José teve os perrengues da vida e as situações difíceis, mas José sim, cumprindo o que Deus colocou no coração dele, no coração de Maria, com certeza José foi muito feliz sim. Não se preocupe, o caráter do Senhor, ele pode, pelo caráter você pode sofrer um pouco, mas sofrendo na honestidade e na obediência, você vai ver que você vai estar cumprindo aquilo pelo qual você foi criado. E não tem coisa que mais enche o coração de alegria do que quando você, completamente incapacitado por si só, de obedecer a Deus, você consegue, pela graça de Deus, obedecê-lo, porque Ele te orienta, porque Ele está na tua vida, porque Ele te guia. Irmãos, preciso perguntar para você quais são as suas reações diante de situações que te constrangem hoje. Quando você é constrangido, o que é que o caráter que está em você tem revelado? Quais são as atitudes que você toma quando a injustiça bate à sua porta? Quando a justiça, com você ou com alguém que você ama, ou com outros acontece, o que é que você faz? E se uma situação difícil acontecer na tua vida, embaraçosa, ela vier da parte de Deus, o que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer, irmãos? Eu quero te dar uns conselhos aqui. Primeira coisa, olha para dentro de você, enxerga o nível do seu caráter e da sua bondade nas situações desconfortáveis da vida. É o parâmetro. Como é que anda o caráter de Cristo em mim? Como é que anda as características de Cristo em mim? Veja as situações difíceis da vida. Como é que eu me comporto nas situações difíceis da vida? Paulo vai falar em outra passagem, o que roubava não roube mais. Como metáfora para qualquer coisa. Então, sou perturbado, não vou agir como eu agia antes. Eu vou agir diferente. A situação vai revelar quem eu sou em Deus. E se eu não estiver de acordo, eu preciso pedir perdão. Porque Jesus está aí na minha vida. Segunda coisa, tenha a conduta adequada. Deus não vai te deixar confundido. Deus não é Deus de confusão. Lá em Efésios fala: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Deus não vai deixar você confundido. Então, lute para isso. Para a conduta. Fazer o que é certo. Gente, é claro que a gente escorrega. Mas escorregou, peça perdão. Busque em Deus melhorar. Agir da forma correta. Porque Deus não vai te deixar confundido. Porque no tempo certo, Deus vai mostrar o propósito na situação que você está passando. No tempo certo, Deus ele não é Deus de confusão, então não é uma confusão o que você está vivendo, ainda que pareça uma confusão. É uma confusão para a tua visão limitada de ser humano, mas para Deus que sabe de todas as coisas, Ele está vendo lá na frente. E como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mantenha a sua fé firme nisso. E finalmente, mantenha os seus votos. Seja fiel, porque a sua atitude de fidelidade, de honestidade, de permanecer, pode gerar algo muito maior do que você. Olha a atitude de José, permitiu que Jesus tivesse um lar. Que Jesus tivesse um lar abençoado na presença de Deus, para que pudesse ser criado ali e, portanto, no tempo certo, se revelasse o Salvador do mundo e eu e você pudéssemos estar nessa manhã celebrando o nome dele. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Ore a Deus aí no seu lugar. Ore ao Senhor. Existem pessoas que se tornam grandes pelo poder que elas têm. Existem pessoas que se tornam grandes pelas ações que elas fazem. Existem pessoas que se tornam grandes pelo caráter que elas possuem. Que a grandeza de Deus ela possa se mostrar. Peça a Deus nessa manhã que a grandeza de Deus possa se revelar na sua vida
e através da sua vida. De tal maneira que o seu caráter seja o caráter de Cristo. Que o seu caráter seja um caráter cristão, assim como José, mesmo antes de Jesus nascer, já revelava. Revelação Deus trouxe a ele. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa manhã. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida de cada um que está aqui nessa manhã e talvez veio para a celebração do Dia dos Pais, Pai. Porém, o Senhor tinha uma mensagem para a vida do teu filho, que ele ouviu aí pacientemente, Deus, procurando deixar o Senhor falar ao seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor complete a mensagem em cada vida. E que cada um de nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós, em Ti, possamos praticar essa palavra. Senhor, numa igreja brasileira que é tão mal falada, Pai, nós pedimos, nos ajude, Senhor, ser sinais do caráter de Cristo nessa terra, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas escolas, faculdades, nas nossas igrejas. Em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, aquele que tem dificuldade com qualquer um desse ponto, qualquer um de nós, ajude-nos, Senhor, abençoe-nos, Senhor, guia-nos, Senhor, nós te pedimos. Diz assim: Senhor meu Deus, essa manhã eu ouvi a tua voz, o teu Espírito falou comigo através da tua palavra. Me ajude, Senhor, se alguém que tem o caráter de Cristo na minha vida, me ajude a ser justo, me ajude a não ser confundido nesse mundo, me ajude a me manter fiel aos votos que eu fiz ao Senhor. Minha vida é tua, o Senhor é meu, esteja em mim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Estenda a sua mão. Senhor, abençoa cada pai, cada mãe, abençoa cada família, Deus. Que as tuas bênçãos estejam sobre cada um de nós. Que possamos ter um domingo de paz, de alegria. Um domingo, Senhor, para glorificar o teu santo nome. Que o amor do Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Deus te abençoe.